Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei ministrando mais uma aula. E hoje, lição de número 4, ídolos na família. Que lição especial, tenho certeza absoluta que você vai ser muito edificado com esta aula. Antes de entrarmos nos próximos pontos, eu quero te agradecer a você que é inscrito e a você que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Amém? Você que é meu aluno do curso de Teologia, meu amado aluno, a palavra para você hoje é gratidão. Hoje, após a aula Profeta Maiores, livro do profeta Ezequiel, vocês me surpreenderam com a linda homenagem, batendo parabéns, teve até bolo. Meu muito obrigado, minha gratidão a cada um de vocês, as mensagens que eu recebi em todas as minhas redes sociais, me parabenizando pelo meu aniversário. Aqui a minha gratidão em nome de Jesus. Amém? Fiz o pedido, fiz os agradecimentos, agora vamos para mais uma aula em nome de Jesus. Tema do trimestre: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, muito importante você fazer essa leitura, está no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 17 ao versículo 19, versículo 33 ao versículo de número 35. Também vamos ler Juízes, capítulo 17, versículo 1, versículo 3 ao versículo de número 5. O nosso textual, eu gosto de chamar carinhosamente de texto ouro, nos diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? A nossa verdade prática nos diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Os objetivos dessa aula são 3, anota aí. Primeiro, nós vamos apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Segundo, nós vamos explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E terceiro, alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. A palavra-chave aqui é idolatria. Vamos citar aqui alguns ídolos atuais. O primeiro, materialismo. Segundo, busca por poder. Terceiro, busca desenfreada pela carreira profissional. Quarto, busca pelo dinheiro. Quinto aqui, promoção da própria imagem física ou simbólica. E um dos ídolos, muito atual, link nas redes sociais. Tenha na sua mente que idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Prioriza no lugar de Deus. Temos nessa lição 2 histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro da casa, dentro do lar. A saber, primeiro, Raquel, que furtou os ídolos de seu pai Labão. E segundo, Mica, que fabricou ídolos e construiu um santuário para eles dentro de casa. Nessa lição, veremos que as consequências da idolatria dentro de uma casa. É muito importante você permanecer até o final desta aula.
Primeiro tópico, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Ponto 1 do nosso primeiro tópico. Nota aí na sua revista, no seu caderno, para que você lembre e use domingo de manhã. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Gênesis capítulo 31, versículo 3 e o versículo de número 4. Na impossibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberto a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazer ele voltar, regressar. Gênesis capítulo 31, versículo 22 e o versículo de número 23. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Ponto 2 do nosso primeiro tópico. Estou falando o ponto e o tópico para você não se perder e gravar tudo, porque é muito importante o que eu estou falando aqui. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria alguma herança, ela furtou os ídolos dele. Gênesis capítulo 31, versículo 19. As imagens terafins eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuía também tinha o direito à herança. Por isso, Raquel pegou. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Ponto 3 do nosso primeiro tópico. Olha só, Raquel sentou-se sobre os ídolos para que o seu pai não as encontrasse. Falou que estava no período menstrual para não se levantar do camelo. Gênesis capítulo 31, versículo 35. Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro. Está no versículo 36 do mesmo capítulo de número 31. Diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu, para cobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Primeiro caso de ídolo na família. No segundo tópico, um santuário de deuses na casa de Mica. Olha só, a idolatria e o caráter antiético de Mica, Juízes capítulo 17, versículo 1 ao versículo de número 4. O nome Mica significa quem é como o Senhor nosso Deus. Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Tinha um nome bonito, mas a vida não tinha nada a ver com o nome. Havia em Israel, de modo geral, um abandono da lei do Senhor. As famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas. Mica vivia na região montanhosa de Efraim, onde o povo tinha se corrompido por causa da idolatria. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. A abominação de Mica. Olha só. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. Ele tinha uma casa de deuses. E fez terafins e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Juízes capítulo 17, versículo de número 5. Mica havia roubado a própria mãe sem que ela soubesse.
ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal. Visto que sua mãe não sabia que era o próprio filho que a furtava, ela lança a maldição sobre o ladrão. Gênesis 17, versículo 2. Ela lança uma maldição sobre o ladrão e ela não sabia que quem estava roubando era o seu próprio filho. Temendo sofrer com a maldição, Mica foi à casa dele e confessou, restituindo aquele dinheiro. Versículo 4 do capítulo 17 do livro de Juízes. Sua mãe retirou a maldição e tomou por parte do dinheiro e deu, aos ouvires para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. A família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia a falsos deuses, representados pelos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Mica resolveu também fazer um ídolo que era utilizado somente pelo sumo sacerdote. A roupa, melhor dizendo, uma roupa que era usada apenas pelo sumo sacerdote. E a entrega a seu filho, separando para ser sacerdote da sua casa. Melhor dizendo, sacerdote na sua casa. Depois de um levita que não tinha onde morar, ele é convidado por Mica para viver em sua casa e torna-se o sacerdote da família pelo Deus de Israel. Versículo 9 do capítulo 17 do livro de Juízes. Olha só, a mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica, não era fora, na casa. Aquele que chegasse à sua casa encontraria o Deus, letra minúscula, que desejasse invocar. Infelizmente, Mica, um homem da tribo de Efraim, se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. O seu compromisso não era com o Deus vivo de Israel. Imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizadas na idolatria e no politeísmo pagão. Espero que você esteja entendendo e gostando desta aula, uma aula muito importante, ídolo na família. No tópico 3, a idolatria dentro dos lares. Estudamos aqui o primeiro ponto sobre a família de Raquel e no segundo ponto aqui a história da família de Mica. No terceiro ponto, nós vamos estudar a idolatria dentro dos lares, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que vê e sente. Os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida.
Como identificar dentro e fora de casa? Você é um idólatra e não sabia? É uma pergunta baseado no que eu falei no ponto aqui do tópico 3. Você que vai responder essa pergunta. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. O ídolo não é no mundo. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as, na posição ou acima do próprio Deus. Então, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia, ela entrou em nossas casas, nos nossos lares, e queremos ou não, gostando ou não, convivemos com ela no dia a dia. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Não podemos ser manipulados pela mídia, pelo mundo tecnológico, intelectual no qual vivemos. Não podemos fazer uso sem sabedoria. O que dizer sobre a idolatria a artistas gospel? Sou cristão idólatra? O que dizer da idolatria a pregadores e a líderes religiosos? Muitos cristãos também. Não, às vezes não adoram o pastor, não adoram um cantor gospel, mas adora o dinheiro. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus capítulo 5, versículo 13. A igreja é o sal da terra. É a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos valores morais e espirituais. Não são os políticos. Temos que orar pelos políticos, voltar bem, mas é a igreja que é o sal da terra, a luz do mundo. Para preservar a família atacada pelos vírus infecciosos do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como qualquer influência pagã em nossos lares. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares, no meio dos lares, para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venha roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Raquel furtou os ídolos de seu pai, porque ele não lhe daria herança, e naquela cultura, quem os possuía teria direitos à mesma. Então a preocupação de Raquel era a herança. E hoje muitos estão gastando o seu tempo com dinheiro, com jogatina e esquecendo de buscar o Senhor e o reino de Deus em primeiro lugar. E muitos buscando, gastando o seu tempo em querer ser rico, ao amor, dinheiro, têm perdido famílias, casamento e muito mais. A idolatria fez que Mica roubasse a sua própria mãe. Pontos aqui para nós refletirmos aqui. Por que Mica devolveu tudo o dinheiro? Por que ele devolveu todo o dinheiro à sua mãe? Porque teme sofrer com a maldição da mãe. Ele se preocupou com a maldição
que a mãe dele jogou sobre o ladrão, mas ele não se preocupou antes, só depois. A idolatria cega, o desvio de caráter cega, mas há uma consequência para tudo isso, né? Nós aprendemos também o que eram os terafins, né? Terafins eram ídolos fabricados de madeira, pedra ou barro, adorados, né, como amuletos para proteção familiar e pessoal. Nós vamos citar aqui alguns exemplos, né, de ídolos domésticos nos dias de hoje: o amor, um carro, né, dinheiro ou um estilo de vida. Que Deus continue nos abençoando e que nós venhamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, a melhor escolha que você pode fazer hoje, agora, é entregar a sua vida a Cristo. É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida da leitura da palavra. Procure o seu pastor. Se você tiver algum desses problemas, se você se enxergou aqui e às vezes você diz: eu sou um idólatra. Ei, a escape, a solução. E a solução é o arrependimento. É a palavra de Deus. Busque ao Senhor na sua casa. Se matricule na escola bíblica dominical. Frequente os cultos de ensino. E em nome de Jesus, busque a Deus. Amém? Eu lancei uma campanha no dia 31 de dezembro de 2022 e esta campanha continua. Não passe um dia de 2023 sem ler a Bíblia. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Aqui é o pastor, aqui é o irmão aqui que está assistindo. Cite a sua cidade, deixe o seu nome, deixe o seu comentário. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém? Aqui mais uma aula. Pastor Daniel Coelho, muito obrigado. Deus continue nos abençoando. Te abençoando.